Olá, meus amigos queridos, muito bom dia, meus irmãos, muita luz e paz para o coração de todo mundo. Aqui quem fala com vocês é o Sérgio Santos, professor e pesquisador, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reencarnação e karma. Bem, então, para a gente começar a entender de fato o que é que isso quer dizer, nós temos que entender de onde vem a palavra karma. A palavra karma, ela tem um significado que está associado a alguns termos. Dentre eles, a gente pode destacar a ação, o trabalho ou o efeito. Em resumo, seria como se fosse a gente falar o efeito de uma determinada ação. Dentro do Espiritismo, a gente não costuma utilizar tanto esse termo karma, e sim a nossa famosa e conhecida lei de causa e efeito, né? Que é aquela mesma questão associada à ação e reação. Então, todos os nossos atos, todas as nossas escolhas e todos os nossos movimentos vão gerar algum efeito, sejam eles benéficos ou não, né? Então, qual que é a grande questão que incomoda com relação ao termo karma? É que ele normalmente está associado na mente das pessoas como uma punição, né? Como algo que vem para punir por nós termos feito algo errado. E quando nós pensamos de fato, a lei de ação e reação, ela não quer vir nos punir, porque Deus é puro amor. Deus não quer punir ninguém. Deus quer o nosso bem, Deus quer nos nutrir, Deus quer nos alimentar, Deus quer nos ver crescer. Então, por que é que acontecem as coisas ou por que é que existem as reações quando nós geramos determinadas ações, lembrando ou não lembrando dessas ações? Simplesmente para nos ensinar, para nós crescermos. Então, nós já falamos aqui isso outras vezes, né? O Ricardo fala muito disso também. Nós temos os professores. Temos os professores, né, que vêm nos ensinar com amor, com jeitinho, e se nós não aprendemos, aí vem o professor que vem nos ensinar pela dor, né? Então a dor é a professora que nos faz crescer. Então, necessariamente nós não temos que lidar com a dor se nós conseguirmos aprender e evoluir de outra forma, observando, melhorando, nos esforçando para termos boas atitudes e aí sim nós temos um desenvolvimento independente de sofrermos por causa disso, tá? É, Toda ação, então, vai gerar uma reação. Isso é uma lei básica, né? Então, ou seja, a lei de causa e efeito. Mas a questão é que nós pensamos em karma como coisas vindas de outras vidas, somente assim. E não é fato, né? Boa parte das coisas que nós passamos são sim frutos da lei de ação e reação, mas das sementes muitas vezes semeadas nessa encarnação, nessa vida, né, na Terra que nós estamos agora. E aí nós pensamos, mas eu estou passando por isso porque eu devo ter feito alguma coisa ruim em outra vida. Mas é porque eu devo ter sido assim ou assado em outra vida. E quantas vezes nada mais do que nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos ano passado, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, ou em qualquer momento dessa mesma encarnação. No fim das contas, nós temos que entender que os frutos ou as situações pelas quais nós estamos passando, elas são a nossa escola, né? São as nossas lições, mas que no fim não importa se elas foram geradas nessa encarnação ou em outra passada. O importante é, com a atual lição, eu consegui crescer, eu consigo me melhorar, eu estou conseguindo aprender algo com o que eu estou passando, seja de bom ou ruim, eu estou crescendo e me melhorando como um ser eterno que sou. Aí sim, se você consegue responder positivamente a essa pergunta, significa que você está no caminho. Não importa onde a causa foi gerada, mas sim o efeito dela que está sendo o seu crescimento. Então, meus irmãos, a verdade é a lei de causa e efeito, ou karma, vem nos ensinar o caminho para sermos melhores. São toques que a vida nos dá para podermos seguir o caminho certo, né? E aí a gente vai aprendendo.
Eu vou dar um exemplo muito clássico que eu costumo debater muito nas pílulas fraternas e também em alguns outros pontos. Digamos que a pessoa tem uma tendência maior a ter obesidade e diabetes, tá? E aí o que acontece? Ela tem determinados genes que tornam ela um pouco mais suscetível a desenvolver algumas doenças metabólicas. O que ela pode aprender com isso? Ela pode aprender a cuidar mais da sua alimentação, a se cuidar mais, a ser mais proativa com relação a atividades físicas, a não ficar parado. Por quê? Porque talvez ela tenha que aprender isso e a vida está dando uma oportunidade de aprender. Se essa pessoa conseguiu aprender isso sem passar por uma doença, por mais que ela tenha tendências genéticas para uma determinada doença, ela não vai precisar passar pela doença, porque ela já é proativa, ela já faz atividades, ela já controla a sua alimentação, independente da doença. A doença não vai se manifestar, por mais que ela tenha tendência. Agora, digamos que a pessoa realmente precisa aprender sobre isso e ela não faz controle nenhum de alimentação, não realiza nenhuma atividade física e é extremamente estagnada, fica parada em casa, nada proativa. Aí o que acontece? A senhora dor e a senhora doença vêm visitar para ensinar a sairmos do lugar, a movimentar, a não nos estagnarmos. E aí, se nós não aprendemos, nós sofremos. Nós vamos sentir dor, vamos sentir as consequências da doença, porque nós estamos resistindo à mudança que a vida está tentando nos ensinar. Então, essa vida inteira só tem o objetivo da evolução do nosso ser eterno. Que nós, então, saibamos reconhecer os efeitos e as necessidades e possamos crescer juntos, respondendo aos ensinamentos que a vida nos traz todos os dias, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês, meus irmãos. Qualquer dúvida, podem mandar, que a gente vai respondendo aos poucos, tá bom? Muita luz e paz ao coração de vocês e uma ótima semana. Abração.